recebi a honra. Glórias ao teu nome, Senhor. Convido a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Que fala sobre a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 17. Amém? Amém. 17 ao 18. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho para onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Senhor Deus e Pai, o teu amor nos constrange, Pai. O teu amor, Pai, tem sido o que tem movido as nossas vidas até aqui, Senhor. Tua palavra diz que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Essa é a tua palavra, que é viva e bendita. É um maná santo, bendito e suficiente, Pai, para o teu povo. Que todo ouvido agora seja desagravado, Senhor, e aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, o que o Espírito Santo de Deus tem a trazer à igreja hoje é sobre transformação. Todos nós conhecemos, a grande maioria aqui conhece a vida de Saulo, que logo depois passou a ser Paulo. Mas antes dele passar a ser Paulo, vamos trazer para o dia de hoje quem era Saulo. Saulo era uma autoridade, ele tinha dupla cidadania, falava vários idiomas, ele tinha sobre ele, sobre a vida dele, colocado um poder, uma autoridade, que ele, no conhecimento dele das leis, que ele era uma autoridade também nas leis, ele acreditava de que todos aqueles que criam em Jesus Cristo estavam indo contra as leis de Moisés. E ele era um homem com uma grande autoridade sobre a sua vida e era perseguidor dos discípulos de Jesus Cristo. Todos os irmãos conhecem a palavra, sabem que ele mandou apedrejar, mandou açoitar, mandou matar, tudo em nome da fé que ele tinha nas leis antigas. Mas aí vem a palavra do Senhor falando: eis que faço nova todas as coisas. Saulo, quando ele estava no caminho para Damasco, ele vinha ali sendo escoltado porque ele era uma autoridade, então ele tinha que ser guardado porque a vida dele, todos temiam pela vida dele, e ele tinha missões a serem cumpridas. E no caminho para Damasco, eles foram, os irmãos conhecem a história, eles foram surpreendidos por nada mais, nada menos que Jesus Cristo em espírito. O Espírito de Jesus Cristo aparece ali como que uma luz, e Saulo é tomado de sobressalto e ele perde a visão. E ele, sem saber quem era, Jesus Cristo fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Irmãos, eu creio que ninguém nunca pôde, nunca vai poder perseguir Jesus Cristo, jamais. Porque ele é dono de tudo, porque a ele foi dado todo o poder. Mas ele, como foi ensinado enquanto ele esteve na terra, ele era humilde, manso. Então ele se colocou diante de Saulo como um cordeiro manso, falando: por que me persegues? Por que desejas acabar comigo? E Saulo, reconhecendo a autoridade sobre aquela voz, pergunta: Senhor, o que queres de mim? Nesse momento, Saulo entregou na mão de Deus toda a autoridade que ele tinha, tudo aquilo que o homem tinha colocado sobre a vida dele, toda a inteligência que ele tinha, todos os dons, todos os idiomas que ele falava, tudo aquilo que Deus queria que ele entregasse, ele entregou naquele momento. E aí Jesus Cristo fala para ele que convém que ele fosse para um lugar e ali ele aguardasse. E ele perdeu a visão, não enxergou mais nada. Tomaram ele pelas mãos, os irmãos conhecem a história.
Mas o que Deus quer mostrar através dessa palavra para a igreja, para a minha vida, para a vida dos irmãos nessa noite, é a submissão à autoridade de Deus, o chamado. Nós todos somos chamados do Senhor, somos escolhidos, todos nós, todos aqueles que já foram ungidos, presbíteros, que já receberam o óleo santo, a unção, todos nós já fomos chamados. Os irmãos, quando se batizaram, já desceram as águas, deixaram de ser criaturas para serem chamados de filhos de Deus, já são chamados filhos de Deus, já são chamados discípulos. Amém. Mas será que caiu as escalas dos nossos olhos? Será que verdadeiramente nós temos visto o nosso Deus, como eu preguei na última pregação? Eu creio que é uma continuação do que Deus tem para a igreja, porque muitos de nós já foram batizados, já desceram as águas, já têm escutado a palavra do Senhor falando, nos dando livramento, porque, irmãos, nós como pai, como mãe, nós cuidamos dos nossos filhos, nós vemos eles crescer, mas enquanto eles não têm uma maturidade, nós não compartilhamos com eles os nossos planos para as vidas deles. Isso é fato. A gente não chega para uma criança de 3 anos, em vez de ensinar ela a falar, ensinar ela a caminhar, ensinar ela a respeitar pai e mãe, a gente não fala, eu quero que você seja um advogado, eu tenho plano para você que você vai para a faculdade e tal. Nós não fazemos isso. A criança até então não tem entendimento. Por isso que Deus, quando traz as nossas vidas para dentro da igreja, Ele nos serve um alimento materno, é um alimento, um leite fresco, aquele que o nosso organismo, recém-convertido, recém-nascido na fé, pode digerir. Ele ainda não libera nada no âmbito mais espiritual, ele libera um alimento ainda brando, manso de ser digerido. E com Saulo foi da mesma forma. Ele falou, convém que vá e aguarde. E Saulo, ele esqueceu tudo aquilo que ele sabia, que ele conhecia, e jogou fora, e falou, Senhor, o que queres de mim? E foi para lá e aguardou. E como nós lemos aqui, entra um novo personagem, chamado Ananias. Ananias é um personagem que na Bíblia, a gente pode olhar assim como um servo de Deus que pouca expressão, entre aspas, que fez pouco, tem poucas citações sobre Ananias, mas se nós olharmos, ele teve um papel importantíssimo para a igreja, porque se no momento em que Deus fala para ele, nos versículos antes, fala assim para ele, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, fala para Saulo, né? E punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ananias fala para Deus, esse Saulo que o Senhor quer que eu, Ananias, visite, é o Saulo que tem açoitado, tem matado, tem apedrejado, é o homem que fala vários idiomas, que tem autoridade. É ele, Senhor, que o Senhor quer que eu visite? E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome, Senhor. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Nada mais, nada menos, Deus pinçou a vida de Saulo, tirou ele da condição de inimigo do Evangelho, para como um homem que ia pregar o Evangelho a terras distantes, outras línguas, reis e sacerdotes. Os irmãos conhecem a caminhada de Saulo. Algumas Bíblias mostram que ele atravessou de uma terra para outra, que ele atravessou o mar, enfim, a vida que ele começou a levar depois desse momento na vida dele, os irmãos conhecem. Mas Ananias, ele ficou com medo. Ele falou, Senhor, mas é Saulo que o Senhor quer que eu vá? Mais um foi chamado, Ananias, foi colocado na mão dele. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome, fala para Ananias, que vai mostrar para Saulo. E Ananias foi. Simplesmente Ananias pegou e foi. Então Ananias, ele era totalmente ao contrário de Saulo. Ele era um homem sem expressão,
sem estatura, sem talentos, sem nada. E era ele que Deus escolheu, também pensou, para ir lá sobre Saulo, impor a mão, para que Saulo voltasse a ver. Irmãos, às vezes Deus tem um chamado para a nossa vida, e quantos, até eu mesmo, falo: Senhor, o Senhor quer que eu louve na igreja, Senhor? O Senhor quer que eu leve a sua palavra, Deus? O Senhor quer que eu faça isso? O Senhor quer que eu cuide do som? O Senhor quer que eu venha aqui na frente dar um testemunho, como a irmã falou? Estou para trazer esse testemunho alguns dias. E a gente fica nesse temor, porque, irmãos, os verdadeiros servos de Deus têm tremor e temor com as coisas de Deus. Amém. Eu vejo nesse ministério, na Igreja Evangélica de Pinheiros, um grande tremor e temor com as coisas de Deus. Amém. Todos esses homens que estão aqui, todos, eu tenho observado e tenho visto que todos, quando vêm aqui trazer a palavra, vêm com tremor e temor. E é isso que Deus espera das nossas vidas. Amém. Então, quando nós somos chamados, nós já fomos escolhidos, nós somos chamados para algum ministério, para alguma obra, para alguma coisa, seja servir, como foi as irmãs servindo aqui na reunião dos levitas. Eis-me aqui, Senhor, eu vou. Se for para levar uma palavra para o pastor Osmil, uma profecia, pastor, Deus mandou dizer, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Se for para levar para um homem poderoso, eu não estava nos planos, mas eu vou compartilhar com os irmãos aqui um testemunho bem rápido. Da minha família lá do Rio, da minha parte, não da parte da Selma, que eu saiba, eu sou um único evangélico. Meu irmão, ele se batizou, mas está afastado da obra. E a Selma lembra desse evento. Eu tenho um tio que ele é desembargador. Ele é um homem muito poderoso, muito poderoso. Teve muito poder na mão dele, tem bastante dinheiro. Enfim, ele teve tudo muito cedo, com 32 anos era juiz. Essa é uma lembra. E um dia minha tia me ligou, aí falou assim para mim: ora pela sua prima, porque ela está no hospital, ela está enferma e ela está em coma induzido. Filha dela, da minha tia, com esse meu tio. E aí eu, amém, vou orar, é meu trabalho de servo de Deus. E quando eu fui orar, o Espírito Santo de Deus me falou: liga para o seu tio e fala para ele que a única maneira da filha dele sair da onde ela está é ele dobrando o joelho dele e reconhecendo que só eu posso. Irmãos, imagina eu, sobrinho de um desembargador que eu conversei poucas vezes na minha vida, porque ele é um homem muito fechado, tendo que falar para ele isso por telefone. Um homem totalmente estudado, totalmente dominador das leis. Mas amém, eu suava, eu liguei para minha tia, falei: tia, eu fui orar e Deus falou comigo assim, e minha tia é católica. Eu falei: agora eu preciso do celular particular dele. Onde que ele está para eu falar com ele? Ele está no hospital. Eu falei: então, os dois já eram separados já. Eu falei: então, se você puder me passar o telefone. Ela me passou, eu liguei. Aí eu não chamo ele de tio, porque ele é quase da minha idade, pouca coisa mais velho. Eu falei: Vitor, a Graça, que é a minha tia, me ligou, viu que eu orasse pela minha prima. Eu fui orar e Deus me falou assim, nem mais nem menos. E falou, e o Espírito Santo foi ministrando. Irmãos, quando eu fiquei mais ou menos uns 15 minutos falando com ele no telefone, eu estava inteiramente molhado de suor. Tamanho era a obra que Deus estava fazendo através da minha vida para ministrar no coração daquele homem. E ele só falava: entendo, entendo. E eu fui falando. Aí por último eu falei: aqui eu termino, não tenho mais nada para falar. Era isso que eu tinha para falar. Ele: obrigado. E desligou o telefone. Irmãos, eu sei o que ele fez. Ele dobrou o joelho dele e orou, porque a minha prima está viva, graças a Deus. Ela saiu do hospital, graças a Deus está aí, enfim, saúde. Não sei o que aconteceu depois, se ele foi em alguma igreja, se ele não foi. O que eu sei é que o que eu tinha que fazer, eu fiz. Amém. O que Deus pediu e confiou que eu faria, eu fiz. O resto é com Deus. Amém. E quando Saulo é tocado aqui
para ele ir e aguardar, ele foi. E quando Ananias também é tocado e chamado para ir lá e ministrar sobre a vida de um homem que tinha um poder tão grande, um poder terrestre, não vindo dos céus, ele foi. Mas quando Ananias, nós lemos aqui, Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo. Ele já chegou chamando Saulo de irmão. Ele já falou que Saulo pertencia àquela família de Jesus Cristo. Ele já chegou sob a autoridade do Espírito Santo. Irmãos, uma coisa que é nítida, salta aos olhos: todo aquele que se coloca a serviço de Deus é tomado pelo Espírito Santo. Amém. Todos, seja para ministrar a palavra, para orar, para impor as mãos, até mesmo no nosso quarto, com a nossa linguagem, nós dobramos o joelho para orar por um irmão. Poder é liberado, virtude é liberada. Então Saulo, quando chega naquele momento, Saulo já está tomado, Ananias já está tomado pelo Espírito Santo. E quando ele chama Saulo de irmão, com certeza Saulo já foi comovido, já foi transformado. Saulo trabalharia 3 dias sem comer e sem beber, e cego. Imagina um homem com aquela autoridade dentro de um quarto, num lugar estranho, sem ver ninguém há 3 dias. Ele era para estar totalmente revoltado, ele estava totalmente entregue, esperando, aguardando no Senhor. E aí vem Ananias e coloca as mãos e fala assim, impondo-lhe as mãos, diz: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que te tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Amém. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Eu testemunhei aqui esses dias que no dia que eu entrei na igreja, eu fui batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque a obra que Deus tem na minha vida, Deus tem pressa. Na obra que Deus tem na vida de todos os irmãos, todos, sem exceção, Deus tem pressa. A única diferença, irmãos, a única diferença, estamos preparados? Será que nós estamos preparados para aquilo que Deus quer fazer? Não é menor nem é maior para a vida de ninguém. A obra é igual, o poder é igual, a virtude é igual. O que Deus liberou na vida de Saulo, que passou a se chamar Paulo, que foi o homem que fundou tantas e tantas igrejas, que pregou o Evangelho a homens poderosos, é a mesma obra que Deus tem na vida de cada um dos irmãos. Amém. Basta que para isso nós possamos reconhecer a autoridade que Deus quer colocar sobre as nossas vidas. Amém. E que nós possamos nesse momento ser revestidos do poder do Espírito Santo. Amém. E as escamas cair dos nossos olhos, para que assim como aquele povo em que o profeta orou e caiu dos olhos deles, as escamas, eles puderam ver a legião de anjos que estava em volta deles. Isso vai acontecer com as nossas vidas também. Amém. A partir do momento em que cair as escamas, nós vamos ver o sobrenatural que Deus tem feito nesse lugar. Assim como fez na vida da irmã Sandra, assim como já fez na minha vida, fez na vida da irmã Tereza, que testemunhou aqui, fez na vida do presbítero Alessandro, tem feito na vida de todos nós. Amém, Amém igreja? Amém. Essa é a palavra que Deus tinha essa noite para a igreja. Em nome de Jesus.